Bom dia, Valério Arcari, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que acompanham o Fórum Café. Segunda-feira, 24 de abril. Cá estamos. E Lula na terrinha, hoje lá Prêmio Camões, Valério Arcari, que tem um pé, tem os dois pés lá na terrinha, né? O sotaque dele que não nos deixa enganar, né? Grande amor e solidariedade a Portugal. Amanhã Lula vai estar nas celebrações da grande data nacional da volta de Portugal à democracia, né? No 25 de abril. Amanhã lá, bem importante, né, Valério? Claro. E estamos a um ano do aniversário, símbolo de meio século, né? Então, tem muita importância porque a Revolução dos Cravos foi a maior revolução política e social que a Europa conheceu no final do século XX. De longe, o processo de mobilização popular, transformações histórico-sociais numa escala que não tem paralelo, porque Portugal conheceu um intenso processo revolucionário que começou no 25 de abril com uma sublevação militar que, de forma instantânea, derrubou um regime com 48 anos de vida, uma ditadura fascista que mergulhou o país numa guerra colonial sem solução durante mais de 13 anos. E, na sequência, entre o 25 de abril de 74 e o 25 de novembro de 75, Portugal viveu a experiência de democracia direta, com a formação de comissões, de assembleias populares nas empresas, nas indústrias, nas universidades, em todas as esferas da vida social, Sim. com uma profundidade que não tem comparação. Então, é por isso que a Revolução Portuguesa tem raízes populares, operárias e populares muito, muito poderosas, e o 25 de abril é pouco conhecido no Brasil, é uma data na qual, todos os anos, muitos e muitos milhares, numa capilaridade que se estende por todo o país, que evidentemente encontra em Lisboa a manifestação símbolo, mas que tem eco em todas as cidades médias e mesmo nas vilas e algumas aldeias, sem comparação. É um dia de grande importância que emociona a nação, e a presença de Lula, evidentemente, em Portugal como destino da primeira viagem europeia, é simbólica pelo fato que eu creio que a maioria daqueles que nos acompanham devem saber, que o país onde o Brasil tem maior repercussão, onde há maior interesse pelos destinos, né, do Brasil, é Portugal. Não há nenhum outro país no mundo onde tantos se motivem pelos destinos brasileiros, Mauro. Perfeito. Vamos falar de Brasil. Vamos falar de Brasil. Semana, eu estava hoje, um dos temas, assim, um dos bordões do diálogo hoje é como esse slogan do Lula, do governo Lula, é um slogan, por um lado, assertivo e que vai direto ao ponto, e por outro lado, entendo as boas intenções do Lula, do Pimenta, dos marqueteiros, mas profundamente ilusória, que nos desarma, né? União e reconstrução. Reconstrução é isso aí, tem que reconstruir o país mesmo, mas união é uma bela palavra, mas está longe de representar aquilo que o país tem desde a eleição de Lula. A gente vem de crise em crise, né? A democracia brasileira vem de crise em crise, mais uma agora,
evidente uma armação do bolsonarismo com aquele jornalista da CNN, que é uma correia de transmissão do bolsonarismo na CNN, como nós assistimos, né? Nós tivemos o Fausto Macedo, do Estadão, que era uma correia de transmissão da Lava Jato na imprensa. São figuras comuns. Mas o fato é que não adianta a gente ficar denunciando, né? O que importa nessa altura do campeonato é constatar. Deu certo. Né? Deu certo. Esta ação deles com as fitas fez com que o governo Lula recuasse de uma posição. Estava certo ou estava errada a posição do Lula? Não sei, cada um tem sua visão. Mas o fato é que o governo Lula foi obrigado a recuar, admitir a CPI, e a gente tem algo que parecia estabelecido, né? O golpe de 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe bolsonarista, e agora a gente tem uma disputa de narrativa aberta, sangrando a sociedade. Vamos para uma CPI que vai ser uma guerra, num contexto de guerra o tempo todo, né? Crise aberta o tempo todo. Esta quarta-feira vai ser um momento importante, porque é o dia de ler a instalação da CPI na sessão do Congresso Nacional, vai ser uma CPI mista. Quarta-feira é o dia de votar a urgência da PL e das fake news, vai ser outra guerra na Câmara dos Deputados e Deputadas. As plataformas sociais aliadas da extrema-direita não querem deixar aprovar a urgência. E quarta-feira é também o dia da greve nacional contra a reforma do ensino médio. Ou seja, a gente não está naquela coisa, ó, união nacional e vamos em frente, vamos reconstruir. Está em guerra, é o país não que tem está sossego. Não tem sossego. País conflagrado, né, Valério? Pois é. Não tem sossego. O Brasil é conflito, Mauro. Gente, é segunda-feira, temos que rir um pouco. Eu já vou dizer hoje, para aqueles que acompanham o programa, que como 25 de abril é a data mais importante da minha vida, é de longe a data mais importante. A minha filha nasceu também no 25 de abril, então, de alguma maneira, eu nasci para a vida adulta no 25 de abril, nasci uma segunda vez. Nós não nascemos só uma vez, hein? Quer dizer, nós nascemos uma vez, porque a vida nos é dada como um presente, né, dos nossos pais, mas nós nascemos depois várias vezes em função dos desenlaces, dos episódios, das peripécias dos nossos destinos. E eu nasci uma segunda vez no 25 de abril, porque eu tive, digamos, o benefício de, na aurora dos meus 16, 17 anos, viver um processo revolucionário, que é algo que é muito difícil. Ou seja, eu vivi digamos, aquele intervalo de 1 ano e meio em que tudo parecia possível, Mauro. E quando você cai no caldeirão da história, né? Quando o laboratório da história te dá a oportunidade de ver uma situação ao vivo e a cores intensa, em que milhões de pessoas acreditam que podem mudar as suas vidas através da ação coletiva, ou seja, quando milhões de pessoas despertam do desinteresse, ou da apatia, ou da prostração, ou da desesperança, toda a sociedade, mesmo que o conflito seja muito agudo, e era dramaticamente agudo, muito mais intenso, inclusive, do que nós estamos vivendo no Brasil, que já não é pouca coisa, você fica com uma esperança que é inquebrantável. Uhum. Você sabe? Então, esta é uma semana em que eu fico durante dias com um sorriso nos lábios. Para mim, o 25 de abril é a memória de que é possível. Eu sei que é possível, Mauro, porque eu estive lá, eu vivi e marchei, subi em tanques, participei de operações. Eu sei que é possível. Ainda que, digamos, grande parte de todas as esperanças que estavam depositadas, né? Portugal foi um laboratório da luta pelo socialismo, finalmente se perderam, mas isso não impede que eu tenha esquecido aquela alegria que caminhava nas ruas, né? Quando, numa frase linda que um amigo meu escreveu, parecia que o futuro era agora.
O 25 de abril, a Revolução Portuguesa era aquele momento raro da história em que o futuro é agora. Isto posto, evidentemente, a semana começa tensa. São várias, digamos, são conflitos em níveis distintos. O primeiro, evidentemente, é a repercussão do vídeo, a manipulação do vídeo, a demissão do G. Dias e o que veio na sequência, que é uma campanha furiosa da extrema-direita através das redes sociais. Ou seja, nós vivemos hoje num mundo, Paulo, em que existe a vida presencial, não é? Ou seja, os acontecimentos, mas há um mundo paralelo, que é um mundo de ficção, que é um mundo de narrativas, que é um mundo de disputa ideológica, que tem uma potência quase tão grande como o da vida presencial, que é o mundo das redes sociais. E no mundo das redes sociais há uma ofensiva, uma campanha furiosa, intensa, que tenta construir a teoria da conspiração de que o 8 de janeiro foi uma orquestração da esquerda. É uma coisa delirante, é algo assim espantoso, inacreditável, mas, infelizmente, como você disse, nós não podemos ignorar que a luta política e social assume formas ideológicas, ou seja, o terreno da ideologia é aquele espaço no qual se disputam interpretações do que aconteceu, a tal ponto que se questiona o que aconteceu, porque é diferente. Veja, isso tem muita importância para todos aqueles que se interessam pela luta política. Existem os fatos, existe a interpretação dos fatos. Uhum. Não são o mesmo. Mas quando a disputa pela interpretação dos fatos manipula os acontecimentos, aí nós estamos já numa esfera distinta. Então, agora o que está, digamos, na raiz do conflito é uma disputa pela verdade mais elementar, que é que no dia 8 de janeiro houve uma semi-insurreição para derrubar o governo Lula, que tinha uma semana e que foi construída como um levante de assalto aos palácios, como uma faísca, uma centelha, uma chispa, para tentar incendiar o país com a saída de uma coluna militar. Ou seja, houve um projeto golpista que fracassou. Ponto. Outro terreno é G. Dias errou. Pô, evidentemente que o G. Dias errou. Não é que só o G. Dias errou. Errou o comando do Planalto, errou o batalhão presidencial, errou a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, erraram todas as organizações, o aparelho militar policial, que era responsável pela preservação de Brasília. Nesse contexto, G. Dias também errou. Isto não significa que tenha qualquer sentido a construção ideológica de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de autogolpe. É absurdo. Completamente delirante, fantasioso, insano. Agora, é um fato, e nisso, digamos, nós temos que ter a lucidez de que há, neste momento, muitos milhares de pessoas, não temos a métrica, não temos como contar, mas nós acompanhamos pelo tráfico das redes sociais, acompanhamos pelas listas da extrema-direita e observamos que há uma forte campanha para questionar o 8 de janeiro, que é chave para o bolsonarismo, porque, evidentemente, a investigação do 8 de janeiro vai atingir o Bolsonaro, vai atingir os filhos do Bolsonaro, e estamos diante de uma justa e necessária
criminalização, ou seja, é preciso que se faça justiça. O que aconteceu são crimes políticos. Tentativa de golpe de Estado é um crime político, é um ataque às liberdades democráticas. E esta ofensiva nas redes sociais tem como objetivo mudar a relação de forças políticas para diminuir, reduzir os danos de uma possível sentença do Bolsonaro. Neste momento, a questão-chave para a extrema-direita é garantir que Bolsonaro não perca os direitos políticos. E, portanto, de fato, a semana começa muito tensa em função da abertura da comissão mista de investigação. Foi um erro não ter constituído a comissão mista? Bom, isto agora entra no terreno do balanço. Eu creio claramente que foi um erro. Ou seja, a ideia que prevaleceu depois do 8 de janeiro foi que o governo teria que favorecer que as suas agências, as suas organizações, como a Polícia Federal, avançassem na investigação, mas toda a iniciativa da repressão contra a ala do bolsonarismo, também para sermos rigorosos, que se envolveu no levante do 8 de janeiro, fosse conduzida pelos tribunais, pela justiça. E, portanto, tentou despolitizar os espaços de disputa e, portanto, evitar que a agenda do Congresso fosse contaminada pela investigação do 8 de janeiro, transferindo para o Supremo Tribunal Federal a responsabilidade. Bom, creio que isto foi um erro, foi ingênuo, foi uma subestimação do bolsonarismo. Ou seja, a luta contra o bolsonarismo não pode se desenvolver numa investigação, digamos, num processo técnico de investigação e condenação dos líderes e dos agentes da sublevação do levante golpista. É uma disputa política desde o início, porque é uma disputa pelas consciências, ou seja, fundamentalmente o que o 8 de janeiro confirma é que o bolsonarismo, embora tivesse um pé na legalidade, sempre manteve um pé fora da legalidade, ou seja, um pé no terreno da subversão social, porque o projeto dos fascistas é incompatível com a preservação das liberdades democráticas, ou seja, dizendo com todas as letras, Mauro, se dependesse dos fascistas, o MST tinha sido ilegalizado, João Pedro Stedley, João Paulo estariam na cadeia. Se dependesse dos fascistas, não haveria PSOL na legalidade, não haveria movimento indígena da PIB liderado pela Sônia Guajajara e os seus camaradas, não existiria movimento negro, movimento de mulheres, não existiria não haveria movimento LGBTQIA+, não haveria, porque o plano deles, evidentemente, era destruir as liberdades democráticas para reprimir todo o movimento de autodeterminação, começando pelas lideranças operárias e populares. Significa impor o terror nas empresas, silenciar a esquerda dentro das indústrias. Se me permite apenas uma sugestão de correção no tempo verbal utilizado, não é que o plano era, o plano ainda é. Eles estão querendo construir fôlego para outra tentativa de golpe e impor esse plano, né? Esta é a natureza do fascismo. É um projeto histórico, Mauro. Nós estamos no século XXI vendo, evidentemente, com as transformações impostas, porque uns 100 anos não passaram em vão, mas nós estamos vendo como a crise da sociedade contemporânea, com todas as letras, a crise do capitalismo, o conflito no sistema internacional de Estados, entre os Estados Unidos e a China, a tendência à recessão, o aumento do peso das dívidas públicas e das dívidas privadas das empresas, proporcionalmente à estagnação econômica, como todo, digamos, este contexto de decadência favorece o surgimento de correntes extremistas contra-revolucionárias que têm com a bandeira da lei e da ordem e a nostalgia de um passado que é romantizado como sendo uma sociedade ideal, comovem, movimentam, emocionam parcelas mais desesperadas do povo para uma ruptura frontal que garanta a preservação de privilégios. E o sentido histórico do neofascismo do Brasil, que é o bolsonarismo,
É a luta pelo poder. É a luta Sim. pelo poder. É uma corrente que tem instinto de poder. Então, eles, evidentemente, se tivéssemos ocupado o espaço do parlamento com a CPI depois do 8 de janeiro, haveria um debate público com mais intensidade. E é através do Quando debate eles estavam na defensiva, né, Valério? quando eles estavam na Naquele momento, eles estavam na defesa. Eu entendo, eu concordo com você, eu entendo o governo. Eu entendo. Você está lá no Palácio do Planalto, você fala, eu quero governar. Vamos mudar de assunto, eu quero governar, quero cuidar da economia, quero... mas não existe. É um Eu problema quero que sossego. Deixa eu é, resolver os problemas. mas não tem isso, né? Nós temos tá sempre discutindo o que aconteceu ontem e quem é que tem a culpa do ontem. Não, eu quero fazer coisas. Eu entendo. Mas o mundo é como ele é, não há um mundo perfeito. E nós não estamos tratando com uma força política normal, digamos. O que é uma oposição normal? Uma oposição normal é uma oposição que reconhece o resultado do processo eleitoral e critica. E pode usar palavras severas, impiedosas, se quisermos. Mas... E aí você me traz uma questão que eu não tinha pensado ainda. O Rovai tem aqui na Fórum defendido desde o começo que tivesse a CPI. Mas acho que você traz uma questão interessante, que é assim, lá, quando reinstalou o Congresso, né, a partir de lá de 1º de fevereiro, no início de fevereiro, instalar a CPI naquele momento teria sido uma CPI em que as forças democráticas estavam numa ofensiva total e eles esmagados. Agora, a CPI vai ser instalada debaixo de uma situação distinta. Existe um certo equilíbrio na disputa narrativa nesse momento. Já não é a condição política tão confortável, tão favorável como era lá no início de fevereiro, né? Mas vai ter que fazer, não tem jeito. Né? Não vai ter jeito. Não, agora existe uma suspeita. Eles plantaram uma suspeita. O vídeo, ele o vídeo, eu quando assisti, eu vou dizer, eu fiquei daqueles momentos em que eu fiquei com total perplexidade. Eu não estava acreditando. Como eu às vezes não vejo bem a tela, à noite eu lacrimejo às vezes um pouquinho. Eu perguntei para a Su, ele está dando um copo d'água para o vândalo? O cara, o militar está dando... Ele está oferecendo refrescos. Aí eu fiquei tão zangado disso. Vai vir canapés depois? Vai ter salgadinho? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. E depois o G. Dias parece um idoso que está em trajes meio de pijama, circulando pelo Palácio do Planalto, distraído, perdido, completamente sem iniciativa política. É um vovô distraído caminhando pelo Palácio do Planalto, não é a máxima autoridade política responsável pela segurança do palácio. É inacreditável. Quer dizer, é algo espantoso. Não tinha uma arma, quer dizer, ele foi passear no Planalto depois de saber que havia uma invasão de manifestações fascistas, não só em trajes civis, mas em trajes esportivos, como quem sai para ir numa feira, e desarmado. Realmente é melancólico. O G. Dias não tem um walkie-talkie para conversar com ninguém ali, nada. General. Está distraído. A cena é espantosa. Veja, isso, o que nós vimos não criminaliza, ou seja, não confirma que o G. Dias era cúmplice. Não é o bastante. Mas sugere que era de uma incompetência, digamos, de uma falta de responsabilidade, no mínimo, imperdoável. Evidentemente, ele tinha que se demitir ou ser demitido, ainda mais porque há suspeita de que os vídeos existiam e que ele fez uma edição e não entregou para a presidência, como era sua obrigação, todo o material disponível. Bom, mas isto posto, o que é chave é que agora vamos ter a CPI, é uma CPI mista, é um espaço de disputa política, vai ser uma espécie de tribunal público,
Não há como escapar, vai ser um tribunal público do 8 de janeiro. E, portanto, ainda que com atraso, a oportunidade não está perdida, nós podemos passar para a contraofensiva, responsabilizando a extrema-direita pelo ensaio golpista. E, portanto, há uma luta política por ser feita, e eu creio que, conversando com os meus camaradas no PSOL, é muito importante assumir com plena responsabilidade a necessidade de estabelecer as relações entre aqueles, enfim, ativistas da contra-revolução, né, os fachos que ocuparam os palácios. 100 deles já foram, como noticiado na semana passada, indicados, né, a abertura do processo como réus, foram indiciados como réus, e estabelecer os vínculos com a liderança do bolsonarismo. Tem muita importância, é uma disputa política que tem grande mas não anula que a questão mais de fundo é, evidentemente, a responsabilidade que o governo tem com a maioria do povo, com a classe trabalhadora, ou seja, quais são as iniciativas, agora que já completamos os 100 dias, que vão impactar, né, que vão ter significado na mudança da vida das pessoas. E lembrando que o povo não quer só comida, né? O povo bom, há algumas dezenas de milhões de brasileiros que realmente a primeira prioridade é dramaticamente comida, mas o Brasil é complexo, vai além daqueles 25, 30, 35 milhões que estão em condições de subnutrição. Nós agora temos já um pouco do impacto do novo desenho do Bolsa Família, e, portanto, isto há um tempo para nós vermos em que medida o Bolsa Família começa a reduzir danos do que aconteceu nos últimos 4 anos, mas há demandas sociais que vão além. Nós temos agora, quarta-feira, como você lembrou, uma demanda social muito importante, que é a revogação ou não da reforma do ensino médio. Isso que eu ia te perguntar, a gente está caminhando para o finalzinho já, temos 2, 3 minutinhos, mas eu não queria encerrar sem... Porque tem que perguntar no campo de batalha para os generais, né? Qual é a perspectiva? Tem que fazer pesquisa com soldados, mas tem que perguntar para os generais. Você é um dos generais dessa luta aí contra... né, um dos animadores desta luta contra a reforma do ensino médio. Já desde a semana passada você vem falando, ó, dia 26, dia 26, dia 26. Qual é a expectativa para essa jornada de protestos contra a reforma do ensino médio agora na quarta-feira, dia 26? Bom, a comunidade escolar vai protestar, vai haver greve. Evidentemente, os sindicatos professores estão entre os mais combativos do país. Nós estamos falando de alguns milhões de professores no ensino público brasileiro. Esta mobilização não é só do ensino público, vai atingir as escolas particulares. A reforma do ensino médio é uma questão que é absolutamente decisiva. Entre os 15 e os 17 anos, há uma fase de transição para a vida adulta, em que há um amadurecimento que dá um salto de qualidade. A reforma do ensino médio que foi imposta pelo governo Temer é um desastre, Mauro. É uma fórmula importada dos países centrais sem considerar, sem fazer nenhuma mediação, um mínimo de responsabilidade, lucidez, Mauro, para compreender o contexto no qual mergulha a juventude brasileira. Então, um pouco desesperados e macaqueando, como se dizia no passado, ideias que vieram de fora, desconhecendo, repito, o contexto especial da sociedade brasileira. Ou seja, nós temos uma proporção de mais de 25% de jovens que nem estudam nem trabalham. Ou seja, temos uma taxa de evasão escolar monumental e
ocorreu aos gênios que assessoravam o governo Temer que a juventude abandona a escola porque acha que as disciplinas que são historicamente representam o tesouro, né, o repertório do conhecimento, da ciência, da arte, da cultura da humanidade, de repente se tornaram um tédio completo pela nova geração e porque estavam aborrecidos, os jovens evadiram-se das escolas. Que é uma ideia espantosa. Eu às vezes não acredito. Nós precisamos responder a um problema. Qual é? Os jovens brasileiros estão chateados. Por quê? Porque a escola é chata, a escola é um tédio, é um aborrecimento. Tem tantos apelos sociais mais intensos. Então, nós temos que fazer uma escola que seja irresistível, que vai competir. Ou seja, tira física, química, português, matemática, história, geografia e bota bolo de pote, como ser youtuber, como ficar milionário. É uma coisa demencial, simplesmente demencial. Não entendem por que é a evasão escolar. Olha, talvez haja evasão escolar, porque há 10 anos o Brasil anda de lado e os pais estão desempregados. Talvez já haja evasão escolar, porque em milhões e milhões de lares brasileiros as famílias estão se desagregando, porque a desmoralização social dos mais velhos mergulha 10, 15% da população adulta brasileira no alcoolismo. Porque o ambiente das casas é um inferno. Em que país é que estão morando? Eu fico impressionado. Isto é um conto de fadas, o Brasil? Ter desemprego crônico acima de 10% da população durante 5 anos não tem impactos sociais e consequências sociais sobre a juventude. Os meninos tinham 12, 13, 14, 15 anos, viram anos e anos as suas famílias mergulhadas no desemprego. Veja, sejamos mais claros, Mauro. Acabei de ler, a semana passada, os dados que mostram em que estados do Brasil a proporção de famílias que recebem o Bolsa Família é maior do que aquelas que têm carteira assinada. E em vários estados em que a maioria é absoluta, Mauro. E não estou falando do Piauí, estou falando do Ceará. No Ceará, você sabia? Eu fiquei chocado, estou falando com vocês, porque eu fiquei absolutamente boquiaberto que no Ceará há mais famílias que dependem do Bolsa Família do que o salário de alguém da família que tem contrato na carteira. Então, é neste contexto que se produzem dinâmicas de desagregação social que levam a parte da juventude a abandonar a escola porque querem ser independentes mais rapidamente, inclusive dos pais. Mas depois têm muitas dificuldades para arranjar emprego, caem no trabalho informal. Os dados sobre os que não trabalham e não estudam, evidentemente, são incompletos, porque não é que são... Não há 25% dos jovens entre os 20 e os 25 anos, 1 em cada 4, que não trabalha nem estuda. O que não tem é trabalho formal, não tem registro nem carteira, não tem inserção social com mínimo de direitos e segurança. Então, a reforma do ensino médio, ela introduziu, numa escola que já era dramaticamente frágil, nas séries superiores, porque, evidentemente, há décadas e décadas que precarizaram o trabalho do docente. Você acha normal que metade dos professores do Estado de São Paulo, Mauro, do Estado de São Paulo, sejam precários, que não tenham contrato? Eu não disse 10%. Metade. 100 mil sobre 200 mil. Isso não tem consequências. Como não tem consequências? Os professores agora são o quê? Os boias frias da educação? E décadas, e passam governos, foram não sei quantas gestões do PSD, já perdi a conta, foram, digamos, grosso modo, quase 30 anos de gestões do PSDB que mantiveram a precariedade dos contratos temporários na escola pública paulista. Imagina o que ocorre pelo Brasil aí afora. Então, a reforma do ensino médio ela tem que ser revogada. Quarta-feira vai ser um importante dia de luta. Além disso, evidentemente, as escolas estão pedindo socorro para a nação e para o governo, porque o assassinato da Beth aqui em São Paulo
eu a conheci, era uma veterana da educação pública. Você conheceu a Elizabeth? Conheci, claro, eu frequento as manifestações dos professores da PUESP. Ela trabalhou há anos no Fernão Dias, ali em Pinheiros, e depois se efetivou no Taboão. Uhum. Uma personagem, uma mulher dinâmica, uma força da natureza, como nós dizíamos, Mauro. Algo simplesmente incrível que aconteceu com a Beth. Incrível. As pessoas estão assustadas. Quinta-feira, as escolas não funcionaram em São Paulo. Não sei se você sabe, metade dos jovens e das crianças não foram para as escolas na quinta-feira. Por quê? Porque era o dia do aniversário do Hitler. Era o dia do aniversário do massacre de Columbine. A extrema-direita fez campanha nas redes sociais dizendo que ia botar para quebrar na quinta-feira. O aniversário do Hitler. Este é o país do mundo em que as crianças não vão para a escola. Porque os fascistas comemoram o aniversário do Hitler, irmão. Pode um negócio desses, irmão? É por isso que quarta-feira os professores vão representar a todos nós. Vão sair às ruas defendendo a escola é do povo, a escola é pública. Basta! Chega! É enorme a fúria. E o governo? O Camilo? Aqui na boa, o Camilo botou Todos pela Educação dentro do Ministério da Educação. Ele botou já a representação da educação privada, deu um lugar de destaque no Ministério da Educação, num país em que a sociedade está fraturada e há um apartheid escolar. A classe dominante, os capitalistas, os ricos e as camadas médias e estratos superiores da classe trabalhadora tiveram que pôr os filhos na escola particular. Nós somos um dos países onde o ensino privado tem um impacto proporcional mais elevado do mundo. Por quê? Porque a escola pública foi transformada num depósito de crianças, Mauro. O povo não quer só comida, o povo quer que haja esperança de que os seus filhos tenham uma vida melhor do que eles tiveram. E o espaço da disputa política da educação é duro. Duro. E é por isso que os fachos, porque odeiam a escola, são terraplanistas, odeiam a ciência, odeiam o conhecimento, odeiam a arte, a cultura, a imaginação humana, a criatividade humana. São fanáticos. Eles odeiam também os professores. Acham que os professores são todos comunistas, subversivos, inimigos da propriedade privada, que querem transformar o Brasil na Coreia do Norte. É só é cada maluquice. Eu fico espantado. A quinta-feira passada, eu vou te falar, quando eu comecei a receber notícias do que estava acontecendo. Bom, na quarta-feira, eu recebi ligação de um grande amigo que me perguntava: Valério, amanhã, você acha que é uma boa ideia as crianças irem para a escola? Aí eu compreendi a gravidade. Sim. Não, Valério, entrevistei a Bebel, deputada estadual do PT de São Paulo, presidenta da PUESP. Eu perguntei como é que está o clima nas escolas. Ela falou aterrorizante. E ela disse: eu tenho uma filha adotiva. Hoje eu vim para São Paulo, para a Assembleia, estou com a minha mãe lá em Campinas, presidenta da PUESP. Eu falo, minha mãe disse: não vou mandar ela para a escola. Eu falei: tá bom, mãe. Assim. Não é? Foi incrível. Incrível, incrível. O aniversário do Hitler, o aniversário do massacre de Columbine, nós não estamos lidando com monstros, Mauro. E pode haver piedade diante disto. Diante disso, agora nós nos emocionamos com os direitos humanos dos presos fascistas na Papuda. É tema de manchete de jornal. Os fascistas da Papuda, os direitos humanos dos fascistas. Eu, sinceramente, há certas coisas que eu fico... São do balacobaco, só no Brasil. Eu adoro balacobaco, então não perco uma oportunidade. Algumas palavras eu acho que são fascinantes pela sonoridade. Então, de fato, 26 é muito importante. Vai haver manifestação nas ruas, nas grandes cidades. Todos que puderem, não deixem de comparecer. E, para terminar, além de
apoiar os professores. Quem quiser tem a oportunidade de comprar o Labirinto Reacionário. Eu tenho que fazer se eu não fizer este momento... Ah, tá aqui, peraí, claro, semana passada fizemos o lançamento aqui do Labirinto Reacionário, Se agora... eu não fizer uma apresentação, a editora não me perdoa. Então, Tá aí. Gente, Labirinto Reacionário, o mais novo livro de uma sequência enorme de livros fantásticos do Valério Arcari. Vamos comprar. Comprar pelas redes aí. É isso aí. Valério, sua fala muito forte, muito contundente, muito emocionante, que tem a ver com o seguinte. Galera, gente de esquerda, vamos recuperar a utopia, né? Não é possível que no confronto entre a utopia e aquilo que é a verdadeira distopia da extrema-direita, eles saiam vencendo, pelo amor de Deus. Portanto, vamos à luta dia 26. Vamos à luta. É isso aí. Valeu. E amanhã é 25 de abril. É o dia mais bonito do ano. 25 de abril. Fascismo nunca mais. Nunca mais. Viva o 25 de abril. Viva. Viva, Valério. Viva. Obrigado. Boa semana para ti. Um beijão. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.